Para quem não me conhece, o meu nome é João, sou parte da equipe pastoral aqui da nossa comunidade e eu posso dizer para você, eu gostaria de fortalecer isso, se você está vindo pelas primeiras vezes aqui na nossa comunidade, é um prazer para nós te receber, uma alegria. Eu quero dizer para você que pessoas oraram para que você estivesse aqui. O Senhor conspirou para que as coisas acontecessem e você estivesse sentado justamente onde você está. Afinal, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que temem ao Senhor, não são reféns do acaso, mas são alvos do cuidado de Deus. O fato de você estar aqui é porque Deus tem cuidado de você. Você crê nisso? Amém? Amém. Eu creio nisso também. Muito bem, irmãos, nós temos falado sobre uma série de mensagens muito importantes. Nós estamos falando sobre escolhas nessa série, tá certo? Mas antes de passar para a nossa série, eu quero dizer para vocês que o nosso ar-condicionado está caminhando para os últimos passos da sua instalação. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor por isso. Amém? Quero dizer, inclusive, que não foi por falta de empenho. Nosso irmão Nelson trabalhou até tarde ontem, tá certo? Mas ele não conseguiu dar o último passo ali para que o ar estivesse gelando, tá certo? Porque veio um toró, uma chuva, não sei se choveu na tua casa, mas aqui choveu muito, tá certo? E por conta disso ele não conseguiu fazer essa instalação, essa parte da instalação que é externa, mas na semana que vem nós estaremos a todo vapor, quer dizer, a todo ar, né? A todos os ares, aí que ninguém quer vapor aqui dentro, chega, né? Enfim, mas queria que você louvasse e agradecesse a Deus, fosse grato assim como nós temos sido, porque o Senhor nos deu mais essa conquista, amém? Mas vamos falar sobre escolhas. Escolhas. Deixa eu fazer uma pergunta importante para você aqui. Você já fez alguma escolha errada na sua vida? Já fez alguma escolha errada? Puxa vida, né? Talvez a pergunta certa seja, qual delas, pastor? Né? Que a gente faz cada escolha às vezes, né? Eu queria lembrar uma coisa importante para você, muito importante, muito séria a respeito da escolha. Algumas pessoas, uma linhagem teológica diz que não, nós não temos escolha e tudo mais, enfim, mas o que nós entendemos é que sim, nós temos escolhas para fazer, e essas escolhas, elas necessitam de responsabilidade e coragem. E como você sabe muito bem, como nós acabamos de perceber aqui, constatar nesse teste social, nós fazemos escolhas erradas. E por vezes nós fazemos essas escolhas. Por exemplo, tem gente que escolhe pela grandeza e torce para o Corinthians. Amém, irmãos? Tem os irmãos aí, né? E tem gente que escolhe lá pela sofrência, escolhe lá um Palmeiras. E a gente vai se ver daqui a pouco, hein? Nós nos veremos daqui a pouco, tá certo? Enfim, brincadeiras à parte, irmãos, as escolhas, elas nos definem, elas definem nossa história. Elas definem a nossa direção, o caminho que nós vamos trilhar. Eu quero, inclusive, fazer uma outra pergunta para você aqui. Você sabe quem foi Neville Chamberlain? Sabe quem foi Neville Chamberlain? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Sabe que década, qual foi a época que ele viveu? Não sabe, né? Sabe por que você não sabe? Porque esse foi um homem que fez algumas escolhas erradas na vida. E essas escolhas dele implicaram não só em consequências para a sua própria vida, vida que foi jogada ao mar do esquecimento, como trouxe também consequências para o seu povo, para o povo da Inglaterra, para o povo da Europa. Talvez parte das suas escolhas impliquem até a história mundial. Porque Neville Chamberlain foi caracterizado, foi conhecido pela política de apaziguamento. Os tempos antes, esse não é o Neville Chamberlain, esse aí é um outro daqui a pouco, tá certo? Isso aí? Ok, obrigado, Iá. Mas ele foi conhecido por essa política de apaziguamento, anos antes da Segunda Guerra Mundial. E a ideia dele era a seguinte, de que se você fizesse concessões a Adolf Hitler, o chefe da Alemanha nazista, o líder da Alemanha nazista, ele pararia por ali, porque era só você dar o que ele queria, que ele ia ficar tranquilo, ia ficar em paz, e não é o que aconteceu. Neville Chamberlain foi conhecido como um homem covarde, um homem que não teve relevância, um homem que não teve a coragem, a responsabilidade de fazer escolhas sérias e agir com relevância. Agora, você talvez não conheça Neville Chamberlain, mas você conhece esse próximo, esse sim, muito obrigado, tá certo? Esse você conhece, eu imagino, se você não conhece pela foto, você conhece pelo nome dele. Talvez você tenha passado pela avenida, inclusive, que recebe o nome dele, Winston Churchill, tá certo? Para chegar até aqui. E esse foi um homem marcado, tá certo, na história, como um homem que enfrentou o nazismo. Um homem que deu de frente com Hitler. Fez o que era necessário naquele que foi conhecido como a hora mais escura da história do Império Britânico. Ele enfrentou a Alemanha, foi de frente com Hitler quando a França já tinha caído, quando a Europa já estava nas mãos do Império maléfico nazista.
E ele fez o que deveria ser feito. E aí ele está com um gesto conhecido dele, o V de vitória, tá certo? V de vitória, que marcou a passagem, a caminhada, o papel que Winston Churchill teve em relação à história. Agora, um parênteses importante aqui. Winston Churchill é conhecido também pelos seus excessos. É conhecido pelos seus defeitos. É conhecido como um homem que não gostava muito de conversar, que não era muito dado à conversa, irritado e tudo mais. E sabe o que isso traz para nós, irmãos? Uma coisa muito importante. Heróis não usam capas. E pessoas relevantes são pessoas também que possuem defeitos, possuem excessos. Pessoas relevantes não significam pessoas perfeitas, mas pessoas que estão num processo, pessoas que estão numa caminhada, tá certo? Então, o chamado para nós é esse. O chamado para nós nessa manhã é sermos relevantes. O que é ser relevante? Ser relevante é fazer a diferença. Ser relevante é fazer o que precisa ser feito. Ser relevante é marcar a vida de alguém. Ser relevante é ser um agente de transformação, e um agente de transformação da bondade, da justiça, da misericórdia, da graça de Deus. Eu quero dar um exemplo aqui, porque esse exemplo me marcou de uma maneira muito forte, muito profunda. Nós estávamos lá no retiro, lá no Shalom, no Open House dos jovens, na terça-feira do feriado de carnaval. Eu estava conversando com uma mulher e com o seu esposo na piscina ali. A gente estava conversando, trocando ideia e tudo mais. Eu já tinha visto ela algumas vezes no culto, mas não a conhecia. E pedi para ela contar um pouquinho da história dela. E ela começou a falar sobre por que ela tinha vindo. E presta atenção numa coisa importante aqui. Ela falou para mim o seguinte, falei com ele antes, tá? Pedi para ele se poderia abrir isso. Ela falou, sabe por que nós começamos a vir na igreja, pastor? Porque o Davi Sabino é um menino, 17 anos. Davi Sabino, a gente percebeu que ele está vivendo uma coisa diferente. Está vendo a diferença que está tendo na vida dele, que alguma coisa estava acontecendo com ele. E aí nós entendemos que ele estava vindo na igreja, entendemos que ele tinha conhecido Jesus. E isso chamou a nossa atenção, porque é o que a gente precisa para os nossos filhos. Nós precisamos que os nossos filhos conheçam Jesus como Davi tem conhecido. E eu vou contar uma outra coisa importante para vocês. Ontem, numa reunião de oração com os líderes de GC da Rede Preta, o Davi Sabino estava lá. E sabe qual foi o pedido do Davi? Que nós estávamos levantando alguns pedidos de oração. Ele, com uma maturidade espiritual impressionante, ele pediu, sabe, pastor, uma coisa importante que eu percebo que os nossos membros de GC, as pessoas da nossa igreja, precisam entender que elas são agentes de salvação na vida das outras pessoas, que elas precisam evangelizar outras pessoas, que isso realmente não é só do pastor, não é só do líder de GC, mas é uma responsabilidade de todas elas. Esse menino estava pedindo por relevância, para que as pessoas entendessem a importância de serem relevantes. Deixa eu perguntar agora outra coisa para você. Será que a relevância não tem feito falta na nossa sociedade? Olha a sociedade que nós estamos vivendo. Uma sociedade marcada por crises. Como nós estávamos falando no módulo da Escola de Crescimento, nós estávamos citando alguns problemas da nossa sociedade, da sociedade brasileira, e nós estamos numa crise de segurança pública. Nós estamos com medo de sair de casa, de colocar o nariz para fora da porta, porque nós sabemos que, além da criminalidade estar em alta, nós sabemos da impunidade, sabemos da falta de justiça. Nós estamos numa crise econômica, e nós sabemos muito bem o motivo dessa crise econômica. Nós temos um governo independente da ideologia dele. Irmão, a igreja sempre esteve para denunciar os problemas, denunciar os pecados da liderança de um povo. Foi assim diante do Império Romano, foi assim na Idade Média e assim hoje, tá certo? Então não estou me importando aqui em relação à questão partidária, mas nós sabemos que fruto desse mau governo, da má administração pública, tem dado para nós uma consequência muito significativa quando você vai no mercado, por exemplo. É uma crise econômica. Além disso, nós temos uma crise moral no nosso país. Nós temos juízes que julgam suas próprias causas. Não é necessária relevância? Não é necessário pessoas que façam a diferença, que denunciem os pecados de uma nação, que anunciem a justiça de Deus e que lembrem esse povo de que existe um trono que está acima de todos os outros
e que existe alguém assentado no trono de glória, esse alguém é Jesus Cristo, e esse é quem precisa ser entronizado, esse é quem está no controle da história, e esse não perde o controle, será que não é necessário isso? Será que a voz da relevância não tem feito falta na nossa sociedade? Será que a voz da relevância, que encontra eco na boca do Davi, que encontrou eco na boca de outras pessoas de gerações anteriores à nossa, e que encontrará eco em gerações posteriores à nossa, será que essa voz não precisa ser falada, não precisa ser assumida, não precisa receber força através das nossas bocas? Eu quero lembrar vocês de uma coisa muito importante. Jesus disse que nós somos chamados à relevância. Se até aqui todas essas coisas não te convenceram que nós precisamos ser relevantes, que o nosso país clama por isso, clama por pessoas relevantes na história, que arcam com as responsabilidades, que tenham coragem de confrontar os problemas, que tenham coragem de dizer: eis-me aqui, envia-me, Senhor. Agora não vai te restar dúvida, afinal Jesus disse que você é a luz do mundo. Jesus disse que você é o sal da terra. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, é verdade. E isso mostra que Ele é aquele que traz luz às trevas da escuridão. Ele é aquele que traz esperança. Ele é aquele que direciona o caminho. Mas Ele também traz a nós a responsabilidade da relevância ao dizer que nós somos luz do mundo. Que nós somos sal da terra. Você, filho de Deus, discípulo de Jesus, é luz do mundo. Ou seja, você também é aquele que aponta o caminho. Você também é aquele que fala a verdade. Você também é aquele agente contrário às trevas, que dissipa as trevas onde você chega. Quero lembrar você dessa realidade. Nossa geração carece de pessoas relevantes. Nossa geração clama por isso. E louvado seja o Senhor, porque você está aqui nessa manhã para ser lembrado disso. Agora, talvez a pergunta que fica aí na tua mente, no teu coração, seja: como eu posso ser relevante? Como assumir, então, relevância diante de uma sociedade tão complicada, diante de uma sociedade tão corrupta, diante de tantas injustiças, tanto sofrimento, e diante de um povo que se enxerga hoje de mãos atadas, porque possui líderes ruins, que são parte, inclusive, da crise. Temos uma crise de liderança, por fim. Como? Como eu posso agir? O que eu faço para ser relevante? Pois nós temos a história de um homem que foi relevante em um tempo não como o nosso. Não foi como o nosso, foi pior. Nós temos um homem que foi relevante no meio de uma das piores crises de fome da história do mundo. Nós temos a história de um homem, o exemplo de um homem que nós vamos olhar, nós vamos abordar aqui através das Escrituras, que foi relevante num tempo de grande idolatria no meio do povo de Israel. No meio de um povo que possuía também líderes terríveis, iníquos. Um homem que viveu sobre o reinado de Acabe. Acabe foi um dos piores reis de Israel. Um homem que viveu sob o poder e a influência sobre o povo, mas não sobre ele. Ele se manteve puro, mas viveu sob a influência de Jezabel. Jezabel, não sei se você sabe, mas Jezabel é a figura da iniquidade. O que é iniquidade, João? Figura de coisas ruins cometidas contra Deus. Inclusive o apóstolo João, tem mensagem chegando para você, irmão, fica atento aí, tá certo? Enfim, Jezabel, ela representava uma coisa tão ruim que o apóstolo João, escrevendo para os irmãos a carta de Apocalipse, a carta das revelações, esse apóstolo, ele diz a respeito de uma falsa profetisa, que essa profetisa era como Jezabel. Então, Jezabel era um adjetivo negativo, tá certo? Era uma coisa que você não queria ser comparado a. Quem era esse homem? Quem era esse homem que enfrentou todas essas coisas e ainda assim foi relevante na história a ponto de ser chamado santo de Deus, profeta de Deus? O homem que foi relevante para a história do seu povo, para a santificação do seu povo. O nome desse homem era Eliseu. Eliseu. E Eliseu, a gente pode perceber a sua história em que ele foi aquele que trouxe a purificação às águas. Assim que ele foi ungido profeta, a primeira coisa que ele fez, o primeiro milagre realizado, foi a purificação de uma água numa vila que padecia de sede. E assim ele demonstrou a que ele tinha vindo.
Ao purificar aquela água, ele mostrava que ele seria um agente de purificação no meio do povo de Israel. Eliseu foi um homem que exerceu autoridade e influência, inclusive para fora de Israel, em que ele curou Naamã, sem mesmo ter colocado o rosto para fora para falar com Naamã, quando esse veio se encontrar com ele. Naamã, o general sírio, tá certo? Foi até ele leproso. E Eliseu o direcionou e ele foi salvo, mostrando assim que a bênção e a relevância de Eliseu não só estaria sobre Israel, mas sobre todo o povo. E, inclusive, chega até nós nessa manhã. Eu gostaria então de abordar um texto muito importante para nós percebermos então por que ele foi tão relevante assim. Quais foram os passos que ele deu para adquirir tal relevância a ponto de ser chamado homem de Deus? E você pode acompanhar o texto que está lá no segundo livro de Reis, no capítulo 5, no capítulo 2, perdão, segundo livro de Reis, capítulo 2, do verso 5 ao 15. Segundo livro de Reis, capítulo 2, do verso 5 ao 15, tá certo? Uma nota muito importante aqui, quando você vê Elias, entenda que Elias, você que não está muito familiarizado de repente com as escrituras, Elias foi o profeta que antecedeu Eliseu. Elias era um profeta de Deus, um homem de Deus, tá certo? Essa é uma coisa muito importante aqui, era o mestre de Eliseu. Uma outra coisa importante, você vai ver aqui alguns nomes, tá certo? E aqui tem a ver com a geografia de Israel. Alguns nomes aqui são muito importantes, mas eu quero que você se atente principalmente aqui à ação dos personagens, à ação desses homens nessa história. E aqui diz o seguinte, você pode acompanhar na sua Bíblia, seja ela impressa, online ou no telão também. E diz assim: em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Irmão, uma coisa importante aqui, você quer ser relevante, lembra que vai ter algumas vozes desanimadoras, tá? E o que esses caras falam para Eliseu? Cara, você está ligado que o teu profeta, o teu mestre vai ser tirado de você, né? Você está ligado que você vai ficar sozinho, né? Enfim, e o que Eliseu responde? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida, Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Rio Jordão. E ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Eliseu ligeiro, né? Ele não jura pela vida dele, né? Jurou pela vida de Elias, né? Mas sabe por quê? Porque Eliseu considerava a vida de Elias mais valiosa do que a dele. A palavra de Deus diz que Elias era aquele que deitava água sobre... Eliseu era aquele que deitava água sobre a mão de Elias. Era como que um escravo de Elias, tá certo? É por isso que ele fala isso nesse momento. E ele, uma coisa importante, juro pelo nome do Senhor, continua no texto aí comigo, que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 dos discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, presta atenção, olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor, antes que eu seja levado de longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário, não será atendido. De repente, quando caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, e puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou no meio. Elias rasgou as suas vestes, presta atenção nisso, irmãos. E o que ele fez em seguida? Depois pegou o manto de Elias, assumiu o manto de Elias, não mais suas vestes, mas as vestes de Elias. Pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão.
onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Perguntou. Tendo batido nas águas, elas se dividiram, e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Feche os teus olhos nesse momento, vamos orar ao Senhor. Senhor, essa é a tua palavra, e eu peço a ti que o Senhor fale conosco através dela. Nós agradecemos pela tua palavra e louvamos ao Senhor porque ela nos alcançou mais uma vez. Amém. Primeira coisa que nós vemos nesse texto muito interessante e que fez de Eliseu, eu queria que você entendesse isso, esse é o marco, esse é o momento, essa foi a escolha decisiva de Eliseu que o fez relevante. Primeira coisa que ele fez aqui, nessa passagem, é que ele foi leal a Elias. E a primeira coisa que Deus te chama a fazer é que você seja leal ao que te guia. Seja leal ao que te guia. Essa é uma importante verdade para aqueles que querem ser relevantes. Uma importante realidade àqueles que querem fazer a diferença. Porque hoje em dia as pessoas carecem do quê? Falta de propósito. Falta de um ideal maior que elas. E se nós queremos ser relevantes, nós precisamos ter algo maior do que nós. Precisamos ter algo que vá além de nós. E foi isso que Eliseu fez. E onde nós podemos perceber isso? Como nós podemos entender isso nesse texto? Olha, verifica a ação de Eliseu. Elias disse o seguinte para ele, no capítulo 2, no verso 6. Ele disse, em seguida Elias disse, fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. E ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então eles partiram. E é uma coisa interessante aqui, porque essa não é a primeira vez que Elias fala isso para Eliseu, e Eliseu replica dessa forma. Em um momento antes, se você acompanhar na tua Bíblia, aí nas palavras da tua Bíblia, você vai perceber que Elias diz o seguinte, antes disso, ele diz, olha, Deus me chamou para ir até Betel, você fica aqui, eu vou até lá. E Eliseu fala o quê? Não, de maneira nenhuma, o senhor vai até Betel, eu vou com o Senhor. Depois ele diz, olha, o Senhor me mandou até Jericó. Ele diz para Eliseu, fica aí, eu vou até Jericó. E Eliseu diz o quê? Não, de maneira nenhuma, eu vou junto com o Senhor. E aí Elias diz o seguinte, olha, o Senhor me mandou para até o Jordão, então fica você aqui, eu vou até o Jordão. E Eliseu mais uma vez fala o quê? Parece um chiclete, né? De maneira nenhuma, Senhor, juro pela tua vida que eu vou com o Senhor, eu vou com o Senhor. Porque Eliseu entendia que ele precisava ser leal a Elias. Ele entendia que ele não poderia deixar o seu mestre, que ele como discípulo de Elias não poderia abandoná-lo. E que se ele deixasse Elias, ele estaria deixando o sentido da sua vida. Afinal, tinha sido Elias quem tinha o chamado. Tinha sido Elias quem tinha o ungido como profeta. E se ele deixasse aquele homem, ele ia estar deixando para trás o sentido que tinha direcionado seus passos. Sabe, irmãos, muitas vezes nós caímos no mar, no abismo da falta de sentido, porque nós nos esquecemos do que nos direciona. Mas Elias não esqueceu quem era o mestre dele, de quem ele era discípulo. E agora eu queria lembrar você, quem é o seu mestre Jesus, se você é discípulo dele. E você não precisa cair no mar ou no abismo da falta de sentido. Você não precisa ficar lá preso ao ressentimento, à mágoa, à amargura, às dores, à injustiça. Uma vez que você se lembre de quem é o teu mestre, quem direciona os seus passos. A direção, o sentido do discípulo é seguir o seu mestre. E a relevância só pode ser vivida por aqueles que são leais àquilo que os guia, leais aos seus propósitos, leais, no caso do discípulo, ao seu mestre. A pergunta que nos fica é, quem tem sido o nosso mestre? Quem tem sido aquele que direciona nossos passos? Quem tem sido aquele que tem dado significado aos nossos dias? Através de quem nós temos interpretado as nossas dores, nossas lutas? Através da mídia, através do consumismo, através do capitalismo ou através de Jesus? Através de quem? Através de quem, irmão? Quem é que tem definido? Quem é que tem sido o mestre dos seus pensamentos, dos seus desejos e das suas emoções? Agora, presta atenção em algumas coisas importantes aqui. Existem algumas ameaças à lealdade. E a primeira delas, a primeira ameaça à lealdade é o egoísmo. O egoísmo. Pessoas egoístas não são leais a nada.
Pessoas egoístas não são leais a ninguém, senão o seu próprio coração. E é isso que faz delas, é isso que as define justamente como pessoas egoístas. Pessoas que pensam apenas nelas. Agora, pessoas egoístas não podem ser leais e por isso pessoas egoístas não podem ser relevantes. Nós nunca veremos dentro do reino alguém relevante que pensa só em si. Jesus deixou 2 mandamentos para nós e você lembra muito bem quais são eles. Ama teu Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Por que, irmãos? Porque Jesus não nos ensina que nós devemos amar nós mesmos, porque isso é natural do homem. Pensar em nós é algo natural, mas pensar no outro e em Deus é algo sobrenatural. Então toma cuidado com o egoísmo em nome de Jesus. Se você quer ser relevante na vida da sua família, quer ser relevante dentro do teu trabalho, quer ser relevante lá na tua faculdade, quer ser relevante na vida daqueles que nem te conhecem diretamente, mas te veem indiretamente, você precisa abrir mão do egoísmo, precisa abrir mão de pensar em você. E se colocar a mão de Jesus, pedindo, Jesus, me usa como instrumento teu. E me dá, Jesus, amor a outra pessoa, aos próximos, Senhor, a maneira que o Senhor me ama. Lembra disso. Eu falo isso, irmãos, porque essa é uma coisa que me incomoda muitas vezes. Muitas vezes nós vemos pessoas que se reúnem com a gente todo domingo. Pessoas essas que sentam nas cadeiras aqui todo domingo, há anos. Mas são pessoas que estão reféns do egoísmo, pensam apenas em si. Contam sempre a mesma história de injustiça a qual elas foram vítimas. Ou sempre reclamam de alguém que não fez o que deveria ser feito por ela. E essas pessoas não se envolvem com o outro, não discipulam outras pessoas. Toma cuidado com o egoísmo. A pergunta é, o egoísmo tem encontrado abrigo no teu coração? Além disso, além do egoísmo, uma outra ameaça à lealdade, a ser leal àquilo que nos guia, são as dificuldades. E aqui eu quero trazer para vocês uma palavra importante, a palavra utilitarismo. O que é o utilitarismo? O utilitarismo é a filosofia que direciona a nossa sociedade. E o utilitarismo ensina o seguinte, que você deve fazer 2 coisas. Primeiro, você precisa evitar aquilo que te faz sofrer, evitar a dor, porque isso é algo a ser rejeitado. Se você está enfrentando dor ou sofrimento, é porque alguma coisa está errada, e você deve buscar pelo prazer. Essa é a lógica do utilitarismo. Fuga da dor, busca por prazer. Agora, vamos pensar se isso cabe dentro do reino? Talvez seja por isso que a nossa sociedade não sabe lidar com as dificuldades, com as lutas, com as dores. No reino, a palavra de Deus diz, o próprio Jesus diz que no mundo nós teremos aflições. No mundo nós teremos dores. E que isso não significa que as coisas, que nós estamos fazendo alguma coisa de errado. Isso não significa que nós estamos fracassando. Isso não significa, não. Ainda assim, lembra do que Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Quero lembrar você, tem dificuldade? Tem dor? Tem, isso é parte da vida de todo mundo. Agora lembra, não é porque você está enfrentando dificuldades que o teu mestre não está junto contigo. Não é porque você está enfrentando dor, sofrimento, que o teu mestre te abandonou, que Jesus te abandonou. Não, Jesus está com a gente no meio das dificuldades. Não foi Ele mesmo, alvo das dificuldades desse mundo. Toma cuidado no nome de Jesus, porque as dificuldades são uma ameaça à nossa lealdade, a lealdade ao nosso mestre. E por fim, nós temos o quê? As derrotas. Derrota. Ninguém gosta de ser derrotado, não é isso? Agora é sua vitória, diz uma música por aí, não é isso? Já ouviu essa? Mas não é bem assim. Nós sabemos que na vida nós temos derrotas, sofremos derrotas. Se você não sabe, eu quero, nesse momento, jogar real para você. Você vai ter derrota. Mas tem de bom ânimo, sabe por quê? Porque a maior das vitórias e a mais importante, a crucial, já foi conquistada. E não foi conquistada por você, nem por mim, mas foi conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, através do seu sangue. Nenhuma condenação há, não existe mais separação entre nós e Deus. O trono do Senhor soberano, onde Ele se assenta, o trono de Jesus está estabelecido. Então não se esqueça, você pode ter derrotas, mas essas derrotas não definem teu destino, não definem o teu sentido, nem definem o poder do teu mestre, porque a vitória dele, ele já conquistou, e essa vitória traz consequências diretas na tua vida. Você está entendendo isso?
no nome de Jesus, com cuidado com a maneira com que a gente olha as derrotas. Viva com lealdade aquilo que você segue, ao teu ideal. Apenas assim nós conseguiremos viver a relevância que Jesus nos chama para viver. Apenas assim nós seremos relevantes como foi o homem de Deus Eliseu. Agora, uma outra coisa importante, dando sequência. Segunda coisa, saiba o que você quer. Saiba o que você quer. Eliseu sabia muito bem o que ele queria. Tanto é que quando ele foi chamado por Elias, ele estava fazendo uma coisa interessante. Ele estava lá lavrando, estava arando a roça, beleza? Estava arando a roça com uma junta de bois e tudo mais. Eliseu passa por ali, coloca ali o manto dele sobre Eliseu e o chama. E o que é que Eliseu faz? Eliseu fala: Elias, me dá só uma permissão importante aqui. Deixa eu lá dar um beijo na minha mãe, no meu pai, e depois eu volto e eu vou te seguir. Eliseu fala: beleza, ok, vai até lá. E Eliseu não só dá um beijo na sua mãe, no seu pai. O que ele faz? Ele pega as juntas e ele queima. Ele pega os bois, ele mata. E ele faz ali um churrasquinho, irmão. Celebrando o quê? Celebrando o fato dele ter sido chamado a ser profeta de Deus, discípulo de Elias. Ele sabia o que ele queria. Tanto é que ele queima as possibilidades de voltar ao arado. Não tinha como voltar para trás mais. Ele sabia o que ele queria. E tanto é que agora, sendo questionado por Elias, ele responde de prontidão. De bate-pronto ele responde assim. Olha só. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Ligeiro, né? Ligeiro. Faze de mim o herdeiro do teu espírito, do que você tem de maior. Disse Elias: seu pedido é difícil, hein? Mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. Não será atendido. Eliseu falou de bate-pronto, falou na hora, sabia muito bem o que ele queria, porque era isso que ele tinha buscado, desde o momento onde ele abandonou o arado. Jesus, quero lembrar você disso, Jesus disse que se você está junto dele, você botou a mão no arado. Agora é o contrário, se você botou a mão no arado, você não pode olhar para trás, irmão. Lembra disso, lembre do que você quer, saiba o que você quer. Você sabe o que você quer? Talvez você veio aqui, sua vida está um caos, está uma bagunça, você não sabe nem por onde começar. Peça a Deus, Ele vai dar uma direção a você, por onde começar. E eu vou te dar uma dica, muito importante, talvez Ele vai falar com você agora por onde você começa. Sabe por onde você começa? Por um relacionamento real com Jesus. Por um relacionamento profundo com Jesus, que exige renúncia e dependência. Essa é a direção. Agora, olha só uma coisa importante, talvez você está perguntando: nossa, mas por quê? Por que eu preciso saber o que eu quero? Primeiro, porque nós precisamos saber o que nós queremos, para não perder o foco. Olha só que interessante, os outros discípulos dos profetas ficaram para além do Jordão. Apenas Eliseu seguiu Elias. Ele sabia o que ele tinha que fazer, ele sabia o que ele queria, e ele queria estar com seu mestre até o fim. Talvez esses discípulos mostrem para nós o que é perder o foco, o que é perder a direção. E quantas pessoas ficam no meio do caminho porque perdem seu foco? Quero pedir para você fazer um exercício de imaginação aqui, e você se lembrar, quantas pessoas você já viu que perderam o foco? Quantas pessoas vinham na nossa comunidade e participaram conosco durante um tempo, mas nos deixaram? E não nos deixaram porque foram para outro lugar, ou porque estão sendo firmes em outra comunidade. Não, nos deixaram porque deixaram também a fé. E essas pessoas muitas vezes se perderam porque elas não sabiam o que elas queriam. Elas não sabiam o que elas estavam procurando na igreja. E o que elas procuram, o que nós procuramos, o que nós sabemos que nós encontramos na igreja é a presença de Jesus. Quero dizer para você uma coisa importante: se você está aqui hoje, é porque Jesus quer falar com você. Porque Jesus quer fazer parte da sua vida. Se você não sabe o que você quer, Ele sabe o que Ele quer com você. Ele quer um compromisso real com você, com a tua casa, com a tua família, com os teus negócios, com a tua vida. Cuidado, lembre-se, decida o que você quer. Dessa forma você não vai perder o foco, não vai se perder pelo caminho, não vai se desviar. Agora, uma coisa importante também, para sabermos a implicação do que nós queremos.
Jesus disse que os seus discípulos, olha uma coisa muito importante aqui. Jesus disse aos seus discípulos que a semente que não morre não germina. Jesus disse que os seus discípulos não eram maiores do que o seu mestre. E que assim como as pessoas perseguiram ele mesmo, as pessoas perseguiriam a nós. Jesus está ensinando muito bem a verdade das implicações. E eu quero lembrar você disso. Se você pede por verdade, isso implica que você vai abandonar a mentira. E que tudo aquilo que é mentira na sua vida vai ser destruída pela verdade de Jesus. Se você pede por justiça, tudo aquilo que é injusto vai ser abandonado ou destruído por Ele. Você está entendendo isso? Essa é a realidade. Essas são as implicações. Se você pede, presta atenção aqui, muito importante isso. Se você pede por Jesus, entenda que tudo aquilo que é contrário a Ele será contrário a você. Isso implica o mundo onde nós vivemos e que jaz no maligno. Um mundo e uma cultura devassa, pervertida e injusta, violenta. Isso implica Satanás, que não mais será imperador de nossas almas, mas agora será inimigo de nós, assim como é inimigo de Deus. Isso implica o pecado, implica a renúncia à nossa vontade, ao nosso desejo natural. Essas são as implicações. Mas eu quero lembrar você de uma coisa importantíssima aqui. Aquele que assume Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, esse jamais passa por falta. Esse jamais passa por ausência de qualquer coisa. Amém, irmãos? Você acredita nisso? Você acredita que aquele que crê em Jesus tem em abundância aquilo que ele precisa? Você acredita que aquele que busca em primeiro lugar o reino dos céus e o seu Senhor, Jesus Cristo, tem as demais coisas porque elas são acrescentadas? Quero te lembrar disso. Agora não se esqueça que a escolha por Jesus tem implicações. Agora, para finalizar, uma coisa muito importante aqui é que nós precisamos saber o que nós queremos para saber o que nós precisamos para chegar lá. Jesus deixa uma parábola interessante. Ele diz sobre um homem que foi construir uma torre. Imagina aqui uma torre. Imagina comigo, uma torre, tá certo? E esse homem não calcula o material que ele precisa para construir ela. O que é que vai acontecer? Esse homem não vai concluir essa torre. E Jesus diz que esse homem será motivo de vergonha e risos das pessoas. E é isso que ele está ensinando para nós. Que antes de nós tomarmos uma decisão, e ao tomarmos ela, nós precisamos saber do que nós precisamos para chegar onde nós queremos chegar. Se você está decidindo e quer que Jesus transforme sua família, não se esqueça que você vai precisar de Jesus para isso. Não se esqueça que você vai precisar não mais falar, mas pedir para que Jesus fale através de você. Lembre que você não vai mais compartilhar as suas opiniões com a sua família, com seus amigos, mas você vai compartilhar as opiniões e a verdade de Jesus. Lembre que você não vai mais agir, mas é Jesus quem vai agir através de você. Nós precisamos saber o que nós queremos, para que nós saibamos o que nós precisamos para chegar lá. O que você tem precisado, tem necessitado? Agora, para finalizar, Eliseu, que sabia muito bem o que ele queria, foi leal ao seu mestre, foi também um homem que agiu conforme o seu legado. E a realidade, uma verdade que fica aqui para nós é essa: haja conforme o seu legado. E aqui haja daquela forma que está ali mesmo, que é do verbo agir, tá? É feio, mas é desse jeito. E eu quero trazer a você essa importante verdade aqui: haja. Põe a mão no arado, faça alguma coisa. Você está vendo o caos? Faz alguma coisa. Gente que age com relevância é gente que age assim, faz. Não vê as coisas acontecendo, vai lá, não vê as coisas acabando. Tem gente que é assim: olha, tá vendo fulano de tal, nossa, tá vendo essa casa como tá, nossa, isso, aquilo, mas não age. Haja, mas haja conforme o seu legado. É isso que Eliseu nos revela através da sua ação. O que é que ele faz? Olha só que interessante esse texto. Abre lá para nós. Por gentileza, muito obrigado. 2 Reis 2, 7 e 8 diz assim: quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão, então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram, os dois atravessaram em chão seco. Agora dá uma olhada na ação de Eliseu. 2 Reis 2,14. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias?
E tendo batido nas águas, elas se dividiram, ele atravessou. Eliseu agiu exatamente como Elias. Essa é uma ação simbólica de que Eliseu agiu conforme o legado que ele recebeu. E assim é a realidade dos discípulos. Os discípulos sempre agem de acordo com o seu mestre. Não se esqueça disso. Se você busca por relevância, você precisa agir sim. Mas você precisa agir e reagir conforme Jesus. Conforme Jesus. As pessoas estão carentes, é claro, por decisões, por ações, mas elas estão carentes por decisões e ações de Jesus. Elas estão carentes pela voz de Jesus, através de nós. E nós não temos autonomia nenhuma, irmãos. E se você está aqui hoje, pela primeira, pela segunda, pela terceira vez, queria dizer uma coisa para você. A mudança que você precisa só será realizada uma vez que você agir conforme as ações de Jesus. Não agir como Jesus agiu, mas agir como Jesus age, porque Ele é vivo, Ele está ressurreto, Ele está sobre o trono. Lembra disso? Agora, coisas importantes eu queria que você levasse aqui. Com algumas considerações importantes. O legado, ele direciona nossas ações. Nós não temos autonomia para agir, senão dentro daquilo que Jesus faz. Além disso, ao recebermos o legado, temos a responsabilidade de dar continuidade a ele. Darmos continuidade ao legado de Jesus. Eliseu fez exatamente o que Elias fez. E é isso que o manteve relevante. Elias testemunhou contra Acabe e Eliseu participou. Depois que Acabe tinha morrido, participou do fim do governo de Jezabel, governo iníquo, terrível. Deus nos chama hoje para isso. Eu queria lembrar você não é profeta, discípulo de Elias, você é discípulo de Jesus. E olha o que Jesus diz a teu respeito. Jesus diz, pode colocar o texto para mim, por favor. Assim como o Pai me enviou, olha só, João 20, 21, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Eu vos envio. Eu os mando. Jesus nos envia como aqueles que são seus sucessores. Irmão, a relevância, a maneira que o nosso país precisa, a maneira que a nossa família precisa, a maneira que a nossa realidade, a nossa sociedade precisa, essa relevância será alcançada através do poder de Jesus. E o poder de Jesus está acessível às pessoas. Sabe por quê? Porque você está acessível a elas. Se você não está, eu quero lembrar você desse dever que você tem. Jesus já fez tudo o que Ele tinha que fazer. Já fez o que era impossível para nós. Ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Ele tem todo o poder. A palavra de Deus diz que todo o poder foi dado a Ele. Mas agora Ele pede uma coisa só a você: que você vá e dê continuidade àquilo que Ele começou e àquilo que Ele faz. Essa frase de Eliseu é emblemática. Eu queria ler ela para todos nós aqui, para nós nos lembrarmos disso. Onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Ele está aqui. O Deus de Elias está aqui no coração do discípulo de Jesus. O Deus de Elias está aí. O Deus de Elias está habitando no coração daqueles que creem em Jesus e se renderam a Ele como Senhor e Salvador. O Deus de Elias que abre as águas. O Deus de Elias que faz as pessoas passarem a seco. O Deus de Elias que faz os impossíveis. Esse Deus está acessível não só a nós, mas às pessoas através de nós. Eu quero que você lembre disso. Escolha pela relevância. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo terrível na nossa história como nação. Mas eu quero lembrar vocês o seguinte: onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Onde existe escuridão, superabunda a luz. Onde existe injustiça, a justiça se faz ainda necessária, ainda mais. E onde ela é feita, as pessoas não têm dúvidas de que aquilo que foi feito em retidão, em justiça e em verdade. É verdade que a nossa nação carece por isso. É verdade que as pessoas ao nosso redor precisam disso. Mas isso acontecerá, é claro, pelo poder de Jesus. Mas não se esqueça que isso acontece através, em boa parte, de nós. Porque assim foi que Jesus decidiu. Quero lembrar vocês, nós recebemos a herança dos profetas.
Jesus disse que nós passaríamos pelas mesmas coisas que passaram os profetas que vieram antes de nós. Assuma essa responsabilidade.